Salmo 106. Amados, eu vou ler o salmo inteiro, é um salmo longo, vamos ler rapidamente a palavra do Senhor aqui, e depois nós vamos meditar um pouco em alguns dos versículos do Salmo 106, mas é muito importante que você saiba, no aniversário da igreja eu queria falar sobre gratidão. O tema dessa manhã é gratidão. O tema da mensagem, o assunto é sobre gratidão, mas o tema da mensagem é: eu sou grato ou reclamão? São os opostos, tá certo, gente? O oposto de gratidão não é ingratidão. O oposto de gratidão é reclamar, certo? Então, ou você é grato ou você é reclamão. Salmo 106, volta para cá. Aleluia, Salmo 106, irmãos, vamos lá. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu servo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos do mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto e impedido que a sua glória os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram ou reclamaram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e o dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram em Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois se indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos
como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os contudo quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra e por esse momento de adoração. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, pela graça que o Senhor nos concede, de, estando na tua presença, por causa de Jesus, podermos te adorar, consagrarmos a ti em louvor as nossas vidas, e entregarmos ao Senhor tudo aquilo que somente o Senhor é digno de receber. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, alimento para as nossas almas. Obrigado, ó Deus, por esse momento em que nós podemos ser alimentados. Fala conosco, sacia a nossa sede espiritual e edifica a tua igreja no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém comigo, meus irmãos? Então vamos lá. Eu já fiz o exercício, né? Já fiz o exercício. Eu sou grato ou reclamão? Eu sou grato ou reclamão? Amados, deixa eu contar para vocês uma história introdutória. Eu acho que todo mundo já conhece essa história, mas eu vou contar de novo, porque especialmente em semana de aniversário, semana de comemoração e semana de furacão, é bom a gente lembrar dessa história. Conta-se que teve um furacão aqui na Central Flórida. Quem nunca viu furacão aqui? Deixa eu ver. Quem nunca viu furacão? Muito bem, mantenha sua mão levantada. Furacão, mãos levantadas, furacão, vem vindo aí o Ian. Enjoy. Muito bem. Nós já vimos furacão. Se você quiser quiser saber um pouquinho, deixa eu dar um medo de vocês, né? Quiser ter o medo de furacão, quando terminar o culto, você sai aqui na frente da igreja. Do lado de fora da igreja tem uma viga dessas grandes aí, essas são revestimentos de madeiras. É impressionante a força e a firmeza dessas vigas da nossa igreja, mas lá fora você vai ver uma placa de aço bem grande com os parafusos, porque um furacão foi capaz de quebrar uma dessas vigas em 2004, chamado Charlie, e agora vem vindo o Ian. Eu já vi dizer que ele vai passar longe daqui, né? Mas você vai poder experimentar um ventinho do Ian, tá certo? Então, no 2004, esse sujeito estava aqui, morava ali perto do rio St. John, né? St. John River, e aí veio vindo uma enchente, a água foi transbordando, porque o furacão traz muita água, e ele subiu para o telhado da sua casa e começou a orar: Deus, me salva dessa enchente. E aí apareceu uma pessoa com um barco, e falou assim: sobe aí, vamos embora. E falou assim: não, Deus vai me salvar, pode ficar tranquilo que Deus vai me salvar.
Mas sobe, não, Deus vai me salvar. E foi embora, tá bom. Então, aí veio um outro sujeito com outro barco lá, e ele dizendo, Deus me salva. E o segundo sujeito apareceu, sobe aí, vamos embora. E a água subindo, Deus vai me salvar. Eu já pedi para Deus, Deus vai me salvar. E Deus está demorando essa salvação, né? O barco foi embora, aí apareceu lá aquele helicóptero como é que chama o helicóptero que salva o pessoal no mar, nas águas? Como é que é, gente? O Corp, como é que é? Não, como é que chama, gente? Corp, alguma coisa. Coast Guard. Apareceu aquele helicóptero bonito do Coast Guard lá, e mandaram aquela cestinha para ele, o cara desceu, sobe aí, não, Deus vai me salvar. E o Coast Guard foi embora, ele não quis subir, e foi embora, né? Daí a pouco a água subiu, morreu afogado. Chegou lá no céu reclamando. Deus, e aí? O senhor não me salvou? Eu pedi para o senhor, pedi. Falei assim, eu te respondi 3 vezes. E você não reconheceu que fui eu que te mandei os barcos para te salvar. Eu acho que ele queria carruagem de Elias, né? Alguma coisa assim. Então, essa é a pergunta que eu faço para você nesse dia de festa, de celebração e gratidão. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa grata ou eu sou uma pessoa reclamona? Deixa eu falar para vocês 2 coisas a respeito do Salmo 106. Primeiramente, meus irmãos, o Salmo 106, ele é uma conclamação à gratidão. Ele é uma conclamação à gratidão. Ele vai dizer assim, logo no início, né? Aleluia, rendei graças ao Senhor. É um convite. Aleluia significa venham louvar a Deus. Venham louvar a Deus. Aleluia significa exatamente essa palavra. Venham louvar a Deus, ou louvem a Deus. Rendei graças, deem gratidão ao Senhor, porque Ele é bom. Deus, Ele é muito bom, a sua misericórdia dura para sempre. E essa história da misericórdia de Deus durar para sempre, existe um significado dessa palavra sempre em hebraico, que muitas vezes em português a gente não consegue. O sempre não é que vai durar por toda a eternidade, ela dura por toda a eternidade. Mas o fato é que o sempre do hebraico significa constantemente. Constantemente a misericórdia do Senhor dura. Ela está aí constantemente com a gente. O para sempre significa em toda circunstância. E a segunda coisa, meus irmãos, que eu queria destacar com vocês, nesse salmo, então ele começa e termina com esse convite à salvação. Lá no versículo 47, lá no final do capítulo 106, a gente lê: salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele começa com a aclamação, ele termina com a aclamação. Gente, vamos louvar a Deus com força, vamos dar glórias a Deus, vamos dar gratidão a Deus com força, em todas as coisas e por todas as coisas. Amém, queridos? Porém, o Salmo 106, dos versículos 6 ao versículo 46, 85% de todo o Salmo. 85%. E os irmãos ouviram a leitura e viram que o Salmo é longo. Ele descreve resumidamente toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Uma triste e vergonhosa história. Triste e vergonhosa história de esquecimento de Deus, de reclamações constantes, e de constante rebeldia e afastamento dos caminhos do Senhor. O registro dessa história tem pelo menos 2 propósitos. Por que ele gasta todo esse tempo, 85%, do versículo 6 ao versículo 46? Quando ele fala assim, eu vou ler 46 versículos da Bíblia. Nossa, eu li bastante da Bíblia, né? Hoje você ouviu bastante da Bíblia, e você viu a história do povo de Israel no Antigo Testamento, e é uma história triste. O primeiro propósito do salmista em contar-nos toda essa história é para mostrar, meus irmãos, que nós temos uma tendência, todos nós, povo judeu, povo brasileiro então, meus amados, nós temos uma tendência de reclamar. Nós temos uma tendência de reclamar. Por 10 anos, a nossa igreja hospedou aqui, em parceria com o Consulado Brasileiro,
as missões itinerantes do consulado que vinham de Miami para cá. Hoje, graças a Deus, nós temos aqui um escritório do consulado aqui mesmo em Orlando, né? Um subconsulado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vocês não têm ideia de quanto a gente orou por isso. Alguém pode dizer amém comigo? Mas já que muita gente não podia ir lá, nós hospedamos, foram 46, em 10 anos foram 46 missões do consulado aqui na nossa igreja, desde lá de Yokoi, até quando nós mudamos para cá, o nosso ar-condicionado não funcionava direito e tudo mais, e a gente serviu aqui, amados, nós servimos, através dessa parceria com o consulado, milhares e milhares de brasileiros que passaram pela nossa igreja, e através do voluntariado do nosso povo. Agora, você sabe uma coisa que realmente pegava, durante essas 46 missões que nós hospedamos na nossa igreja, era a reclamação do brasileiro. Era reclamação. E como o pessoal do consulado ficava lá no fundo do escritório, né, invisível, só via quando realmente você fosse ser atendido por um dos agentes do consulado. Quem estava na frente aqui era a gente, na mesa que estava aqui, a recepção lá, o pessoal no estacionamento. Pensa aí em reclamação. Então eu queria dizer para você o seguinte: esse salmo está mostrando que nós temos uma tendência à reclamação, mas o salmo também, meus irmãos, é uma advertência para nós. É uma advertência. Ele está dizendo: olha, vocês têm essa tendência, mas presta atenção, é uma tendência, mas que agora em Cristo Jesus, ela deve ser derrotada, ela precisa ser suplantada. É uma fraqueza da nossa carne por causa de Adão, mas em Cristo Jesus, hoje nós temos um novo cântico, e o novo cântico é esse: venha, e o Salmo 100 diz assim: entre por essas portas com ações de graças. Ações de graças são atos de gratidão. Você não entre por essa porta para dar tapinha nas costas de Deus, você entra aqui para louvar a Deus e agradecer a Deus com força. E aí uma parte da mensagem que o pastor já fez aqui, não precisa entrar, não é uma expressão, meus irmãos, de obrigatoriedade, eu tenho que contribuir. Eu sou grato a Deus por tudo que o Deus tem feito na minha vida, pela prosperidade que Deus tem me dado nessa terra. Eu não conheço ninguém, o pastor Sandro disse aqui muito certo, não há ninguém aqui que esteja mendigando pão. E todo mundo que entrou aqui pela primeira vez, chegando do Brasil, hoje tem o seu emprego, tem o seu trabalho, tem a sua casa. Quantos de nós já temos a nossa casa? Alguns de nós já quitaram a casa, tem carros na garagem. Eu estava contando quantos carros que meu irmão tem. Gente, é carro demais, é uma frota. Gente, que quando carro para isso, lá em casa, a gente ia para a igreja. Eu lembro quando eu e minha esposa, a gente ia para a igreja lá em Limeira, a gente era pastor lá em Limeira, a gente ia para o ponto de ônibus. Aí meu pai me deu um carro de presente, era uma variante, aquele primeiro modelo, lembra do primeiro modelo da variante, que tinha assim, uma capotinha deitada. Ele conseguiu comprar essa variante de um pedreiro lá de Uberaba, e ele levou essa variante para mim lá em Limeira. Tive que consertar freio, não tinha freio o carro, lembra que não tinha freio o carro. E aí eu fui limpar assim, as portas, que tinha os buracos da boca, que tinha de terra naquele negócio. E aqui a gente tem frota de carro. Não tem nenhuma família aqui que não tenha pelo menos 2 carros. Isso aí agora minha filha já vai ter o carro dela e tudo mais. Deus tem nos abençoado com prosperidade. E eu quero que você saiba isso. A falta de gratidão, que corresponde à reclamação, impede que você veja o que Deus está fazendo na sua vida agora. Essa é a advertência. Tome cuidado com isso. O irmão está comigo, diz amém aí, querido. Eu não vou ler esse texto, mas eu queria que você lesse em casa depois. Paulo entendendo, e a gente vai para Paulo, porque Paulo entendia tudo que estava escrito no Velho Testamento e aplicava no Novo Testamento. Mas depois você lê lá. 1 Coríntios capítulo 10. Nós hoje lemos aí 2 Coríntios capítulo 8, na questão daquela oferta grande que Paulo levantou na Macedônia para os crentes lá em Jerusalém. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala a respeito daqueles que sofreram. Ele faz uma referência direta ao Salmo 106 e começa também a fazer um resumo do Salmo 106, e dizendo que isso aconteceu, não faça isso, não faça aquilo. Eu queria só ler 3 destaques.
não cobicemos as coisas como eles cobiçaram, não vos façais idólatras como eles se fizeram, não pratiquemos a imoralidade como eles também fizeram, não ponhamos o Senhor à prova. Não, Deus, cadê você? Deus, cadê você? Senhor, me ajuda. O que acontece? Uma vez uma irmã da igreja estava aqui, estava enferma, e ela disse: por que, Deus, essas coisas acontecem só comigo? Você sabe o que é isso? É colocar Deus à prova. Colocar Deus à prova. Quem teve Covid aqui, levanta a mão. Levanta a mão, eu tive Covid. Levanta a mão bem forte. Dê glórias ao nome do Senhor Jesus, porque você não morreu, querido. Você está aqui vivo. Dê glórias ao nome do Senhor. Ah, mas eu pedi o paladar. É para comer menos, querido. Controlar a sua obesidade. Até nisso você tem que dar glórias a Deus. Ah, não estou sentindo gosto da comida, comida não tem gosto. Então para de comer tanto. Não ponhamos Deus à prova. E a última advertência de Paulo é: não murmureis como eles murmuravam. Não reclamem como eles reclamavam. E Paulo termina no versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo não simplesmente está dizendo que nós temos essa tendência, como ele está dizendo, nós não devemos ser assim. Nós devemos ser pessoas cheias de alegria e cheias de gratidão. Tendo dito isso, amados, eu ia fazer 3 aplicações, mas vou fazer só 2 hoje para a gente ganhar tempo, e vamos lá, né? E, aliás, eu queria me assistir hoje, né? Porque hoje vai ser a inauguração, daqui a pouco nós vamos falar, não fala, é o presente da legal, ficou bacana esse negócio, ficou jóia. O que é o negócio, né? Em primeiro lugar, irmãos, reconheçamos a bondade, a misericórdia do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Em primeiro lugar, reconheçamos a bondade do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Mas em tudo, pastor, tudo. Esses dias eu estava lá baixando um trailer de lixo, de uma obra, depois da chuva, e o lixo depois da chuva, ele gruda no trailer, ele fica grudado, você levanta o trailer assim para derramar, cutuca o carro e balança, a caminhonete, o negócio não desce, e fica aquela terra lá presa, lá no Júlio, lá no lixão do Júlio, eu estava lá assim e tal, e tinha um rapaz que ajudava lá, e não está lá mais o rapaz, e eu estou lá com o negócio, e vai com o carro para lá, e vai com o carro para cá, e estava um sol, pensa no sol, choveu, aí vem aquele sol de 40 graus, sensação de temperatura, né? Sensação de temperatura 105, alguma coisa assim, e ainda estavam queimando uns engradados, que usa de pallet para tijolo, perto. Eu falei assim: Senhor, se existe inferno, a entrada é por aqui, debaixo daquele sol. E aí baixa, aí sobe em cima do trailer, pega a pá e vai arrancar aquela terra que ficou grudada e tudo mais. Pastor, você vai dar graças num lugar desse? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês, porque que até lá você vai ter que dar graças. Até lá é motivo de alegria e gratidão a Deus. Vamos lá então, meus irmãos. Reconheça a bondade do Senhor em todos os aspectos. Aí no versículo 3, 1 a 3. Aleluia, rendei graças ao Senhor. Acompanhe comigo. Porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aí vem essa pergunta. Olha que interessante a pergunta. Vem uma pergunta e vem uma resposta. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Aí vem aquele hino, né? Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Agora cantei certinho, não foi, filha? Desafinei não, obrigado, filha. Vamos lá. Aí, amados, quando a gente vê essa pergunta, aí vem a resposta do versículo 3. Bem-aventurado os que guardam a retidão. Guardam a retidão bem-aventurados os que fazem o que é certo e o que pratica a justiça, ou seja, o que pratica as coisas que Deus quer que a gente pratique o tempo todo.
No versículo número 1 que nós lemos aí, amigos, o salmista conclama a toda a congregação a render graças ao Senhor por sua incessante, que eu já expliquei a história do sempre, incessante e constante bondade e misericórdia sobre todos os aspectos da sua vida. No versículo 2, então, o salmista trata da pessoa reta e que pratica justiça, ou a pessoa que é correta. Acompanhe comigo esse raciocínio aqui. O tempo todo. Percebamos, porém, que essa pessoa reta e justa surge como uma resposta à pergunta anterior, sobre quem sabe contar as obras de Deus e mostrar a sua bondade e amor em tudo. Assim, a testemunha autêntica das obras de Deus é a pessoa que faz tudo, todos os atos da sua vida, para glorificar a Deus e dar graças pelo que Ele está fazendo através da sua vida. Eu vou ler essa última frase para vocês aqui, prestem bem atenção. A testemunha autêntica, a testemunha verdadeira das obras de Deus, é a pessoa que faz tudo, todos os atos da sua vida para glorificar a Deus e dar graças pelo que Ele, Deus, está fazendo através de si. Assim, meus irmãos, olha só o que Paulo, entendendo esse Salmo 106, entendendo esse versículo, e essa pergunta e a resposta, ele vai nos dizer em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, que é o mesmo daquela história, não seja reclamão, presta atenção, aquele que está de pé, veja que não caia. Paulo vai dizer assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Estão comigo aqui, amados? Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Ou tudo aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, por isso você tem que tomar cuidado com o que você bebe, especialmente do tanto que você bebe, com a frequência que você bebe. O irmão está pegando a mensagem aí? Você está glorificando a Deus? Você está glorificando a Deus? Paulo continua dizendo, meus irmãos, lá em Colossenses 3, 17 e 23. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor, ou seja, como se o Senhor Jesus estivesse fazendo, dando por ele graças a Deus, dando porém graças a Deus Pai. Tudo o que fizer, quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Está lembrando lá do trailer? Chovendo, debaixo do calor, perto da fogueirona lá. Eu disse, Senhor, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu queria te glorificar nesse momento. Senhor, eu não sei porque que eu estou enfrentando isso agora, mas eu queria que o Senhor soubesse, o Senhor é maravilhoso. Aí um dia eu estava lá, com aquele trailer lá, né? Eu falei assim, Senhor, sabe uma coisa tão maravilhosa? O rapaz que trabalha com a gente, chamado Alex, ele é lá de Honduras. Ele conta que ele subia 5 caminhões, daqueles caminhão basculante, aquele caminhão de carga, de carregar terra. Ele subia 5 caminhões de areia na pá, ele e um ajudante. E aqui, Senhor, eu tenho trailer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus pelo basculante, que levanta e desce, que é uma maravilha, né? E aí um dia eu estava lá, porque o contato não estava bom. Aí Deus falou assim para mim, compra um cabo novo. Eu fui lá, comprei um cabo novo e funcionou, que foi uma maravilha. Glórias ao nome do Senhor Jesus, né? Deus falou assim, meu filho, eu te dei recursos, eu também te dei inteligência, use. Filipenses 2, 14, amados, esse aqui é o demais. Paulo, lendo Salmo 106, vai nos dizer assim, fazei tudo sem murmurações ou contendas. Alguém diz assim, ai, ai, ai.
Fazei né? Algumas coisas, tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Lembra quando Jesus Cristo disse que vós sois a luz do mundo? Aí ele diz assim: vós sois a luz do mundo, assim faça brilhar a vossa luz diante dos homens, obras, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Estão comigo aí, meus queridos? Quando eu vim aqui a primeira vez nos Estados Unidos, eu fiquei impressionado. Aliás, eu fico impressionado até hoje. Eu fico todo dia impressionado com os Estados Unidos. Que país rico, que país maravilhoso, que terra que mana leite e mel, amados. Que coisa impressionante. E quando a gente vem a primeira vez, então, a gente toma um choque. Toma um choque. E é interessante assim, porque a primeira vez que eu e minha esposa viemos aqui em 95, janeiro de 95, a gente entrou no avião em São Paulo. E avião assim, né? Você entra no avião, fecha tudo, você não vê quase nada. E mal você consegue ver que está lá fora. Se o voo for noturno, você não vê nada, você está dormindo. E de repente, pela primeira vez, você desce aqui nos Estados Unidos. Já tem aquele impacto com os Estados Unidos, né? Daí nós olhamos para a janela assim, lá do estacionamento em Miami, e eu falei assim: nossa, quanto carro importado tem aqui? Esse povo deve ser rico. Não, e de fato tem muito carro importado aqui, carrão importado, cada negócio assim, impressionante. A gente falou: estou impressionado. Meses depois nós viemos morar aqui, e aí ficamos. E é interessante porque, assistindo televisão, especialmente nessa época do ano, que vai ter eleição para presidente, eleição, agora midterms eleição, né? Midterms. Você assiste a televisão e a propaganda dos candidatos, aliás, não é a propaganda dos candidatos, propaganda contra os candidatos. Assim que é o negócio. E o Brasil está ficando a mesma coisa, tá? Você imagina o tanto que esse país é ruim, o tanto que ficou ruim, o tanto que esse país provocou inflação, provocou débito, dívida e perversão e tudo mais e tal. Eles bombardeiam a gente com esse negócio. A gente começa a achar: não, está ruim mesmo. Que lugar é esse? Esse dia eu estava assistindo uma reportagem de um cara. Falou assim: que país é os Estados Unidos? Tem isso, tem aquilo. E começou a falar a respeito dos podres do país. Eu falei assim: gente, quando você não tem gratidão, quando você não sabe ser grato a Deus, você é impedido de ver tudo de bom que Deus está fazendo. Até hoje, quando eu encontro pessoas que vêm aqui pela primeira vez, dizem assim: eu quero morar aqui. Isso aqui é maravilhoso. Eu descobri a cidade do meu sonho. Teve um rapaz que diz assim para mim: eu nasci errado no Brasil, era para ter nascido aqui. Não é possível. Continua sendo maravilhoso, meus irmãos. É o país mais rico da história da humanidade. E você faz parte dessa bênção. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Então, amados, você é diferente. Olha o que Paulo está dizendo: fazei tudo sem murmurações ou contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós resplandecemos como luzeiros neste mundo. Ah, está muito ruim. Vem vindo aí uma doença que é uma desgraça. Eu falei assim: poxa, então vou orar por isso. Vamos chegar mais perto de Deus, vamos clamar ao Senhor pelas pessoas que estão doentes, vamos fazer alguma coisa, e a gente faz, e Deus nos usa, e a situação, porque nós somos luz, a situação de trevas se transforma em situação de luz também, porque você está presente. Porque nós estamos presentes, a igreja do Senhor Jesus está presente nesse lugar. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Ao compreender a conclamação do versículo 1, aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Paulo também vai nos ensinar, escuta bem essa história, lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz o pastor Santos, somente crente é capaz de entender isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo
o seu propósito. No versículo 29, Paulo continua dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Porque agora eu vou falar para vocês porque que você pode dar graças em qualquer situação, mesmo as mais difíceis. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Não interessa o que está acontecendo na sua vida, Deus está permitindo, porque a imagem de alguma maneira do Senhor Jesus está sendo forjada na sua vida, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, aqui há um profundo entendimento de que o Senhor está cumprindo o seu propósito de desenvolver o caráter do seu Filho Jesus Cristo na sua vida, em nós, em cada uma das situações, seja a mais difícil ou a mais humilhante pela qual nós possamos passar. Seja lá o que for que nós enfrentemos, Deus está nos permitindo passar pela mesma coisa que Jesus Cristo também passou sem reclamar, e assim manifestarmos a sua glória através das nossas vidas. Os irmãos estão me entendendo aqui, meu querido? Quando você enfrenta a situação, dando glórias ao nome do Senhor Jesus, agradecendo a Ele em toda a circunstância, mesmo que seja uma situação de sofrimento ou de humilhação, você está sendo como Jesus, e Jesus está sendo forjado na sua vida. Vai chegar um dia que alguém vai olhar para você e vai dizer para você que você se parece com Jesus Cristo. Ou como muitas vezes eu já ouvi alguém perguntando: você é Jesus? Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Aguenta firme, fica firme em todas as circunstâncias. Dê glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem já teve patrão aqui difícil? Deixa eu ver. Quem já teve companheiro de trabalho difícil? Carne de pescoço. Quem já teve empregado? Quem já teve empregado? Funcionário difícil. Um sujeitinho difícil de engolir, lidar com ele, reclama de tudo. Não estou dizendo que Deus mandou, porque tem uns que é o diabo mesmo que levanta para ir atrás. O diabo agora: vou derrubar fulano de tal, vou derrubar fulano de tal. Mas quando chega lá, meu querido, você que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e você que é nascido de novo em Cristo Jesus, e você que glorifica o Senhor Jesus Cristo, você vai entender que através daquela provação que você está enfrentando, Deus está te glorificando, Deus está te fortalecendo, Deus está te prosperando, Deus está te edificando. E você está cada vez mais parecido com o seu filhinho do coração, Jesus Cristo. Você pode dizer amém comigo? Caminhando para o final, vamos caminhar para o final aqui. Arrependamos sempre dos nossos erros e pecados. A gente tem que fazer sempre isso. Sempre nos arrepender de pecados, de erros, e nos regozijarmos na disponível graça e salvação do Senhor Jesus. Alguém pode dizer amém aí agora nesse aspecto, meus irmãos? Novamente os versículos 4 e 5, vamos lá, para 4 e 5. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e não fique com inveja do outro, e me regozije com a tua herança, aquilo que o Senhor tem para mim. Glórias ao nome de Jesus. Tal declaração do versículo 4, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, segundo para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, é uma referência direta aos erros e pecados pelo povo de Deus ao longo de toda a sua história, que nós lemos do 6 ao 46. São pecados de falta de fé,
pecados de não reconhecimento da bondade de Deus em todas as coisas, o pecado da idolatria, lembra? O pecado do assassinato, eles sacrificavam filhos aos demônios, de atração pelas coisas encantadoras deste mundo. Presta atenção, meus irmãos, vocês vivem na terra da fantasia, tomem cuidado, para não cometermos como eles cometeram, o pecado de se sentirem encantados com as coisas e valores, e ensinos e princípios, de uma geração que jaz nas trevas. Era o pecado, meus irmãos, de tantos os outros, entre tantos outros, o pecado da reclamação. Está ruim, fulano de tal não presta, está mal. E hoje tem uma candidata aí que eu gosto tanto dela, eu sempre acompanhei a carreira dela, e agora ela é candidata a um cargo maior. Eu não vou ficar falando aqui quem que é não, para não influenciar o seu voto é o seu voto, e você tem o direito de votar em quem você quiser, e não vou atrás de pregador que diz que você não pode votar em fulano de tal, você tem que... Deus está te dando inteligência, use. Deus está te dando sabedoria, use. Mas essa minha candidata aqui, eu gosto tanto dela, sempre votei nela, e agora aparece assim, gente, parece o capeta. A propaganda que aparece dela é que faz... E muda... Então, amarrado, Jesus, é ela mesmo. Essa é a geração, meus queridos. É assim que as pessoas vivem. E Deus nos chamou agora para uma situação completamente diferente. É uma referência. Esse versículo, lembra-te de mim, Senhor. Aí, tal afastamento de Deus, a vida de reclamação, escuta bem, tal afastamento de Deus gera uma condição de opressão, perseguições. O estar afastado de Deus gera sofrimentos, doenças e pragas. O afastamento de Deus gera morte, insuficiência, nunca é o suficiente, nunca temos o bastante. O afastamento de Deus gera insatisfação, não está bom, não gostei, não está bom, vou mudar de igreja. Tem gente que é atacado disso dentro da igreja, e muda de igreja. Uma vez o irmão me procurou e disse assim: pastor, eu vou mudar de igreja porque não é mais a igreja Nova Esperança de quando eu cheguei aqui. É que ele viu uma outra, que oferecia uma grama melhor, as ovelhinhas vão para lá. Achou que era mais verde, né? A propaganda da grama era mais verde, foi embora para lá. Aí o texto no Salmo 106 vai dizer assim, angústias. E a expressão de angústias aqui é uma forma verbal de estar angustiado, mas é uma angústia excruciante. Deixa eu perguntar para os irmãos, quem é que sabe qual é a palavra que nós usamos hoje para angústia? Ansiedade, essa é uma delas, e a outra é depressão. Angústia, ansiedade e depressão. Essa é a ideia do texto. Quando nós estamos longe de Deus e não temos um coração cheio de gratidão, o seu coração é abarrotado de angústia, estresse e depressão. Os irmãos estão comigo? Digam amém, meus queridos. É nesse momento em que se percebe e se reconhece humildemente o seu erro, o seu pecado, que cada um de nós precisa clamar pelo perdão de Deus, a todos trazidos por Cristo Jesus na sua morte, lá na cruz do Calvário. Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda o apóstolo Paulo vai nos ensinar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Lembra da história do Salmo 106? O povo se angustiava e Deus se voltava em misericórdia. Assim, meus irmãos, o apóstolo nos ensina que nessa história do arrependimento, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, no momento em que o salmista diz, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, visita-me com a tua salvação, Paulo vai dizer lá em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Volte para o Senhor Jesus Cristo, volte-se para Deus, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, clame pelo seu perdão e volte para o Senhor Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através de Jesus que você volta para o coração do Pai. E aí, meus irmãos, aí o versículo 5, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos. Aí agora eu vou poder ver, quando eu estou em Jesus, quando eu sou de Jesus, quando meu coração está cheio de perdão e de salvação, meu coração está cheio da redenção. Hoje eu não sou mais condenado, hoje eu sou uma nova criatura. Paulo vai dizer que hoje nós estamos assentados com Jesus Cristo nos lugares celestiais. Eu queria que o irmão soubesse que esse lugar que você está sentado agora é um lugar celestial, é uma manifestação da glória de Deus. Você pode dizer que amém comigo, meu querido? Sai daqui e vai para um lugar que não tem Deus. Primeiro lugar, a cadeira está suja, o chão está sujo. Terceiro lugar, o ambiente todo está fedendo. Cerveja, bebida alcoólica podre, cigarro e maconha, que agora está liberado aí. Estão comigo aqui, meus queridos? Aqui está cheiroso, está tudo limpinho, é cheio de alegria. Nós estamos em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais. Porque eu estou em Cristo Jesus, eu posso ver. Eu estou vendo a bondade de Deus, eu estou vendo a misericórdia do Senhor. Todos os dias, quando eu acordo, eu olho para o lado esquerdo da minha cama, eu vejo a minha esposa. O salmista vai dizer: quem acha uma esposa encontra um tesouro. Eu não tenho $1 bilhão na minha conta, eu não tenho nem $1 milhão na minha conta, mas todos os dias eu tenho um tesouro do meu lado. E tem umas situações assim que eu vou, eu não posso entrar em detalhes não, mas eu olho para a minha cama, minha esposa está dormindo assim, aquela coberta, tá bom, não vou entrar em detalhes. Eu olho e falo assim: glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia de usar minha joia. Todas as coisas. Eu tenho uma filha maravilhosa. Gente, essa menina, ela é adoradora. Desde quando ela era criança, a gente entrava no carro, tem a Z88.3, né? A rádio evangélica. Ela não tinha 1 ano e pouco de idade. Eu olhava para trás, ela estava com na cadeirinha dela atrás. Ela estava ali, ela não sabia falar ainda. Ela cantava junto com as músicas, com as mãos levantadas e lágrimas nos olhos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus, porque a minha filha, talvez desde o ventre materno, já era uma adoradora do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus todos os dias. Minha esposa estava vindo no carro para cá, olhando lá a transmissão do culto. Hoje é aniversário também da igreja que o Sérgio participa lá em Miami, a Vul Church, olha o nome bacana, né? O que significa Vul Church? É uma palavra francesa que significa você, né? Vul Church. E o meu filho é o coordenador do culto. Quando ele vai fazer aqui, uma igrejona bacana lá assim, né? Aí a Ana Cláudia disse assim: dá para ver ele aqui, ó. Ele acorda 4:30 da manhã no domingo, põe a família, acorda a menina dele, põe essa menina dentro do carro, vamos embora para a igreja. Ele trabalha em 2 cultos, coordenando tudo. Até 2 horas da tarde ele está saindo da igreja. Um amor. Esses dias eu vi meu filho lá, tá o palco assim é brilhante, negócio. E a gente pegou um vídeo dele lá, tirando com um paninho um arranhado do palco. Um arranhado. Para que quando o culto de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo comece, tudo esteja perfeito. E ele, no papel dele, no seu trabalho, entregue o melhor para Deus. Se você não está com o coração cheio de Jesus, você não vê que isso é Deus. Você não vê que isso é motivo de glorificar a Deus.
você não vê que isso é motivo de dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. São as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. Eu queria fazer 3 apelos nesse momento. Primeiro deles, talvez você seja uma pessoa que entrou por essa porta sem conhecer esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que te traz para a presença excelente, maravilhosa e gloriosa de Deus. Esse Jesus que morreu na cruz para te trazer de volta para casa. E você ouviu nessa manhã que se você se arrepender e render a sua vida ao Senhor Jesus, Ele te abraça e te recebe. Eu queria te dar essa oportunidade de render a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e aprender a ver toda a realidade a partir de uma perspectiva nova, uma perspectiva de vida em abundância. Chega de estresse, chega de angústia, chega de sofrimento, porque onde está o Senhor Jesus Cristo, existe vida e vida em abundância. Eu queria te convidar nesta manhã a você render a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu também queria fazer um outro apelo. Talvez você seja meu irmão, minha irmã, que já está na igreja há muito tempo e perdeu essa perspectiva. Perdeu. Talvez você ligou demais a sua televisão, você ligou demais o seu TikTok, você ligou demais o seu WhatsApp, e viu que o mundo está acabando, está acabando, está acabando, está acabando. Mas como é que esse mundo está acabando? O mundo não está acabando, meus queridos. O mundo está se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo, em que Ele vai fazer todas as coisas novas, e está na hora de você voltar para o Senhor Jesus Cristo, se encher do Espírito Santo, e ter uma boca que fala aquilo que está cheio o coração. Graças ao Senhor Jesus, graças ao Senhor Jesus. E hoje é o dia do aniversário da igreja, é o dia de celebrar, e a gente não celebra só porque tem culto de domingo, a gente celebra porque quando a igreja sai daqui, quando você vai para tudo quanto é canto, no seu trabalho, na sua escola, no mercado, no trânsito, como diz o apóstolo Paulo, lá você é a luz de Jesus, lá você é o Senhor Jesus se manifestando através de tudo que você falar, você fizer, e as pessoas vão ver Deus através de você, por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas vão ver Deus na sua vida. Talvez é aquele momento de você se arrepender de tanta reclamação. Reclama disso, reclama da esposa, reclama do menino, reclama do cachorro, reclama do gato, do passarinho, do peixe. Se voltar para Jesus e começar a glorificar a Jesus por todas as coisas.